Fala, Crochê Lovers! Prof. Mi aqui do time de artesãos da Círculo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer este colete de quadradinhos super fofo e facinho de fazer com esse fio que é o lançamento, que é o Urbano Hello Kitty. Então já curte e acompanha esse vídeo para você ver o passo a passo completo. Então vamos estrear o nosso novo fio lançamento desse ano, que é o Urbano Hello Kitty da Círculo, um fio mais fofo assim como a Hello Kitty. E aqui, gente, ele vem 220 metros nesse novelo, então rende bastante. E eu vou usar uma agulha 4,5 ou 5 milímetros para ficar bem fofinho o nosso colete, tá? Se você tem um ponto mais apertado, pega umas 5, 5,5 até para ficar bem confortável. Bom, para essa receita eu usei 4 cores, um novelo de cada cor. Eu vou deixar para vocês na tela a referência das cores, mas vocês podem olhar lá no catálogo da Círculo, no armarinho mais próximo de vocês e montar a paleta com 4 cores do jeito que você quiser, tá? Ou até com uma cor só. Enfim, aí você usa o mesmo gasto de manequim. Vou deixar na tela também, gente, os gastos para os tamanhos, para vocês terem uma noção de quanto vocês vão precisar. Eu vou explicar para vocês a composição das cores nos quadrados, as quantidades de quadradinhos, né, que eu fiz. Mas, mais uma vez, vocês podem mudar a ordem de cor por quadrado e inventar, deixar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Bom, a primeira composição de cor que eu usei foi essa daqui, ó. Se vocês quiserem já dá um print na tela ou anota aí no seu caderninho para na hora de fazer ficar mais tranquilo. Comecei com o rosa, o marrom, o bege e o azul. E eu vou precisar de 6 quadradinhos no total. 3 dessa composição para frente e 3 dessa composição para as costas. A próxima composição foi essa que fica o rosa mais aparente, tá? E aí também eu vou precisar de 3 quadradinhos para frente, 3 quadradinhos para as costas. Nela eu vou usar o marrom, o bege, o azul e o rosa. 6 quadradinhos. A próxima eu vou ter a bordinha com o bege. Então, para essa, eu vou precisar de 4 quadradinhos só. 2 para frente, 2 para as costas. Aí tá o azul, o rosa, o marrom e o bege. 4 quadradinhos para essa composição. E a próxima, eu vou fazer essa com a bordinha no marrom. E eu vou precisar de 6 quadradinhos também, tá? E aí, eu comecei com o bege, o azul, o rosa e o marrom por último. 6 dessa daqui. Anota antes de você começar a fazer que vai ficar mais fácil, tá? E aí a gente vai fazer a lapela da frente, a lapela das costas e depois essas extensões laterais para depois montar tudo. Vamos com calma que esse tutorial é iniciante friendly. Eu vou te ensinar a fazer o laço mágico desse jeito mais fácil. Ó. Você vai fazer como se fosse um nó com a pontinha do fio. Vai colocar o fio grandão na mão de apoio, coloca a agulha por dentro dessa bolinha que se formou, laça de trás para frente uma vez, laça e passa uma correntinha. Essa primeira correntinha aqui, ó, já fixou e deixou o nosso anel mágico ou círculo mágico pronto, ó. Tá vendo que quando você puxa ele fecha, quando você puxa do outro lado ele abre. Aí você vai subir mais 2 correntinhas para ter uma altura de 3 correntes e vai fazer mais 2 pontos altos colocando nesse anel que se formou lá embaixo, ó. Bem devagarzinho para vocês verem como faz o ponto alto. Você vai ter um total de conjuntinho de 3 alturas, as 3 correntinhas contam como um ponto alto, tá? Faz 2 correntinhas e a gente repete o processo, ó. Essa bolinha aqui, ó, é a base que você vai colocar a agulha sempre nessa primeira carreira. Laçou, colocou ali, trouxe, laçou, tirou 2, laçou, tirou 2, fez um ponto alto. Vai colocar o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto, para a gente ter o conjuntinho de 3 pontos altos. E em seguida, 2 correntinhas, depois o conjuntinho de novo. Como o quadrado ele tem 4 lados, a gente tem que fazer esse conjunto por 4 vezes, até a gente ver de fato um quadradinho. Então, você vai fazer até ter 4 conjuntinhos. Você já pode puxar esse rabichinho aqui, ó, do círculo, que ele vai fechar o círculo mágico e o miolinho vai ficar bem seguro. Aí, você vai terminar com as últimas 2 correntinhas e vai contar 1, 2, a terceira correntinha de subida, colocar a agulha, laçar e laçar a mesma laçada por dentro da que estava na agulha. Isso é um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha, corta o fio e puxa, que você vai fazer um nó de arremate ali. Primeira carreira, ou seja, o miolinho do nosso quadrado vai estar feito. Agora eu vou vir com a cor 2, que no caso, para esse exemplo, vai ser o marrom. Eu vou colocar no meio das correntinhas ali mesmo e vou dar um nó, simples assim. Pega um fio de cada cor ali desse cantinho que você deu o nó, que foi onde você terminou o rosa e começou o marrom, e dá mais uns nozinhos para ficar bem fixo.
Agora, você vai colocar a agulha no buraquinho da quina, trouxe o fio pra frente, laçou uma correntinha e coloca mais 2, para ter de novo um total de 3 correntes. Laçou, você vai trabalhar nesse espaço de quina e vai colocar mais 2 pontos altos. Para quê? Pra gente ter um conjuntinho de 3 alturas ali. Daqui, você vai direto no outro buraco, tá? Sem fazer corrente nem nada. Laçou, colocou a agulha ali e vai fazer 3 pontos altos seguidinhos. Tudo colocando, ó, nesse buracão de quina, tá? Agora, a gente vai fazer a quina completa. Então, você vai fazer 2 correntinhas e, de novo, mais 3 pontos altos no mesmo buracão que você fez ali o começo, tá? Você vai ver que esse conjunto de 3, 2, 3, a gente faz um ângulo de 90 graus, ou seja, é o conjunto para cada quina do quadrado. O começo a gente fez metade, por quê? Porque eu vou terminar a carreira e completar o restante, por isso, tá? Então, você fez o conjunto de quina, você vai passar direto pro outro buraco da outra quina e vai repetir o processo, que é 3 pontos altos, tudo juntinho, nesse mesmo buracão de quina ali, ó. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. E aí, a gente fez a segunda quina. Você vai direto, quando você terminar esse conjunto, pro outro buraquinho de quina e vai repetir até depois que você terminar esse, a gente vai completar a primeira quina que a gente começou a segunda carreira, que a gente fez pela metade, tá? Então, ó, vou fazer a penúltima quina, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Chegamos ali no início agora, que a gente tem o conjuntinho só com 3 alturas, ó. Eu vou laçar, colocar nesse buracão que a gente iniciou e vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer as minhas 2 correntinhas, ó, falta o cantinho, tá vendo? E onde que eu vou fechar com ponto baixíssimo? Na terceira correntinha de subida. Lacei e passei direto. Faz uma correntinha pro arremate, corta o fio e aí puxa essa última laçada de corrente que você fez, ó, para fazer o nó de arremate. Carreira número 2, cor número 2, feita. E aí, agora, vamos para a carreira número 3, que é a cor bege, no caso aqui. Mesmo jeito, pego o cantinho da quina, faço um nó, laço, subo 3 correntinhas e no buracão de quina inicial, você pode ou começar com metade da quina, fazendo mais 2 pontos altos e tendo 3 alturas. Ou, se você quiser, você pode fazer a quina completa, ó. Vou dar esse exemplo aqui. Fiz mais as 2 correntinhas e mais os 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, como se eu tivesse feito a quina de 90 graus, ó. Ela ficaria assim, só para mostrar uma segunda variação para vocês. A partir da terceira carreira, vai começar na lateral, ter um buraquinho a mais, e você vai direto, tá, do conjunto da quina que você começou, para esse buraco do meio, e vai colocar só 3 pontos altos. Direto, agora a gente vai para a quina e repete o mesmo processo. Vocês já viram aí várias vezes, já estão craque em saber, que é o quê? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos de novo. Ó, cheguei na lateral do meu quadrado, tá vendo que cada carreira que a gente aumenta, vai aumentar a largura do quadrado e vai ter esses buraquinhos a mais no meio. Então, ó, nesse buraquinho da lateral, eu vou direto da quina e coloco um conjunto de 3 pontos altos. Vou direto desse conjunto de 3 pontos altos para outra quina e repito o processo. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Você vai fazer isso até dar a volta do quadrado. E aí, nesse caso, como eu comecei com a quina completa, ó, eu tenho que grudar, ó, o meio da lateral com a terceira correntinha de subida, fechando com um ponto baixíssimo, tá? Passa uma correntinha, corta o fio, puxa ele, fez um nó de arremate, carreira 3 completa com a nossa cor 3. E aí, deu para entender agora, hein? Agora você vai fazer a mesma coisa e vai colocar a nossa cor número 4 para nossa quarta carreira. Então, de novo, no caso é azul, vou colocar no cantinho, faço o nó, coloco as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, e aqui eu vou fazer metade da quina, que é o jeito que eu tô acostumada, tá? Laço. Você vai ver que nessa quarta carreira vai ter 2 buraquinhos na lateral, por lateral. E aí, para cada um desses, você vai fazer um conjuntinho de 3 pontos altos. Sempre vai de um conjuntinho para outro sem correntinha, tá? Vai direto. O único lugar que tem aquelas 2 correntinhas é no conjunto de cada quina, tá? Que é o quê?
3 pontos altos, aí sim as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, que aí você faz o ângulo de 90 graus da quina, beleza? E aí você vai seguir essa lógica aqui, ó, e dar a volta nessa última carreira e fechar do mesmo jeito que eu mostrei nas outras para vocês. E aí o nosso quadradinho vai estar pronto, tá? Quadradinho com 4 carreiras. Se você tem um tamanho maior, muito maior de manequim, você pode fazer uma adaptação e colocar 5 carreiras. Aí você pode ou comprar uma quinta cor ou usar e combinar as cores do jeito que você quiser, tá? Fica aí uma indicação para vocês. Feito todas as quantidades que eu mostrei lá no começo do vídeo, a gente vai posicionar assim, tá? De lado a peça, ó, esses 2 quadradinhos de cima seriam dos ombros. E, gente, eu fiz essa coordenação de desenho, tá? A diagonal com azul, a diagonal com rosa. Uma aba eu fiz para um sentido e na outra eu fiz para outro, só para fazer um tchananã. Mas independente do jeito que você fizer a composição, dá certo, tá? E aí a gente vai escolher as cores para fazer as uniões já com esse acabamento. Eu gosto de passar sempre a cor da cor principal. Então, por exemplo, nessa daqui, ó, a parte que eu vou começar vai ser dando a volta no rosa. Então, eu vou pegar a minha linha rosa para começar. Mas antes, uma dica muito importante, se você tiver esses alfinetinhos de segurança, une todas as intersecções, tá? Ali, ó, no meio que pega os 4 quadradinhos, é só passar o alfinetinho e fechar, parece um cadeadinho. Faz isso em tudo, tanto os meios quanto as bordas, tá? Vou até acelerar aqui para vocês verem o processo, porque vai ficar muito mais fácil da gente fazer esse acabamento e grudar os quadrados sem a gente se estressar, tá? Então, vai ficar assim, ó, prontinho, grudadinho. Eu vou começar aqui pelo rosa e vou fazer esse zigue-zague. Pego o meu fio rosa, vou dar um nó ali na lateral que eu vou começar. Coloco a agulha entre as 2 partes, laço uma vez. E agora, eu vou pegar a alça de um lado com a alça do outro, as 2 que estão uma pertinho da outra dos quadrados. Vou passar uma corrente, um ponto baixíssimo, aliás, e uma corrente. Pego ali as 2 abas, um ponto baixíssimo, uma corrente. Pego as 2 abas, um de cada um ponto baixíssimo, uma corrente. Vai cuidando para que esses pontos estejam nivelados de um quadrado com o outro, para não ficar torto o quadrado, ó, sempre vai olhando. Pegou a aba de um, pegou a aba mais próxima, a aba, né, a alça, aliás, do outro, laçou baixíssimo e uma corrente. Esse ponto eu aprendi e eu chamo como ponto renda, tá? Que aí ele faz esse relevo zigue-zague diferente e é para dar um tchan a mais ali no nosso acabamento. Você vai seguir fazendo essa união, porém aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer para lá e para cá, para lá e para cá, eu vou fazer o rosa. Esse cantinho do lado de cá eu quero fazer do rosa também, porque a cor em destaque eu quero deixar do rosa. Do outro lado ali, agora eu vou usar o azul. Então, eu vou fazer esse zigue-zague contornando o outro lado ainda não costurado do azul com a linha azul. O cantinho lá do final, como tem mais marrom do que bege, eu vou fazer essa costura ali, ó, daqui pro meio, daqui pra cá, no marrom. E aí, vou seguindo ali do jeito que eu quero a cor em destaque, tá, gente? Esse foi o jeito que eu fiz. Se você quiser fazer a costura tudo em uma cor ou mexer na composição de cores também, mais uma vez, vocês podem ficar à vontade, deixa do jeito que você gostar mais, tá? E aqui, uma coisa importante, quando a gente chegar nessa intersecção, ó, da costura, que a gente vai pegar os 4 quadradinhos soltos, tem um segredinho pra fazer essa curva aqui, ó. Então, por exemplo, eu tô no azul agora, cheguei nesse canto que eu preciso grudar os 4 quadrados. Vai fazendo a mesma coisa até você chegar nas correntinhas da quina. Você vai colocar por dentro do buracão da quina de um, do outro, do terceiro e dos 4 quadrados. Você vai colocar ali, ó. E com cuidado, laça, traz pra frente, laça e tira os 2. Você vai fazer um ponto baixo de união. Só nesse cantinho quando você chegar e os 4 estiver soltos. Quando você já fez isso em algum canto, você só passa e faz a curva, tá? É só quando você chegar e tiver os 4 quadrados para unir, você faz isso. Aí, depois, você segue do mesmo jeito com ponto renda. E aqui, ó, depois que você unir, você vai fazer isso uma aba e a segunda aba. E depois, a gente vai passar um contorno de ponto baixo por toda a volta de cada aba, para depois fazer essa extensão lateral. Então, ó, terminei a minha aba, eu vou fixar o fio.
e vou fazer meio ponto alto para fazer esse acabamento de volta, tá? Aqui eu escolhi fazer com azul, mas também pode fazer com o fio que você quiser, na cor que você quiser. E aqui eu vou passando um meio ponto alto para cada base, tá? Vai contornando toda essa voltinha, ó, lembrando que tem aqueles 2 quadradinhos lá de cima dos ombros. E quando você chegar, ó, nesse cantinho de quina, você vai colocar nesse buraquinho 3 meios pontos altos para poder fazer essa curva de 90 graus. Essa do decote não precisa fazer aumento, nem dimensão, nem nada, só segue um meio ponto alto para cada base. Porém, nesses cantinhos assim, ó, abertos, ali em cima e aqui embaixo, você vai colocar 3 meios pontos altos por cantinho. Até você dar a volta e a gente fechar. Você vai fazer esse contorno em cada uma das abas. Depois, em uma aba só, a gente vai fazer essa extensão lateral. Você vai deixar um palmo ali do quadradinho do ombro para baixo, então vai dar na metade desse segundo quadradinho, ó. E a gente vai fixar o fio, eu vou fazer com a mesma cor aqui de acabamento, que é o azul. Nós vamos fazer o seguinte, sobe 3 correntinhas, coloca mais 2 pontos altos no pé dessa corrente, no mesmo lugar. A gente vai fazer o bloquinho de novo. Pula 2 bases, na terceira base, um bloquinho de 3 pontos altos. Pula 2 bases, na terceira base, mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim você vai fazer até você chegar lá embaixo, na parte de baixo da barra do colete. E vai terminar com o último bloquinho completo. Próxima carreira, você vai subir 3 correntinhas, vai virar o sentido, porque a gente vai voltar essa mesma lateral dessa extensão. Vai deixar as 3 correntinhas sozinhas e vai pro buraco da carreira de baixo e vai enroscar nele fazendo conjuntinho de 3 pontos altos. A gente vai seguir o visual do quadradinho da vovó fazendo esses bloquinhos intercalados, tá? Vai seguir fazendo isso até você chegar no final da carreira. Essa carreira, como a gente começou com 3 correntinhas, a gente vai terminar lá no final com um ponto alto sozinho, tá? Então, ó, comecei ali com 3 correntinhas, vou finalizar a última base com um ponto alto. Na próxima, subo 3 correntinhas e viro, eu vou ter o buraco bem baixo dessas correntes. Então, aqui eu vou enroscar nele e colocar mais 2 pontos altos para eu ter o começo com um bloquinho completo. Essa sequência, ela intercala praticamente uma carreira que a gente começa com um bloquinho completo e termina com um bloquinho completo. E a próxima carreira que você começa com as 3 correntinhas e termina com um ponto alto sozinho, tá? É isso que a gente vai fazer. E aqui eu fiz um total de 4 carreiras, tá? Se você tem um manequim maior que um M, por exemplo, você pode fazer mais carreiras até o tanto que cubra um pouquinho mais da metade da sua frente, que quando você juntar tudo, ela vista no seu tamanho, tá? Então, aqui, primeira faceta sem os acabamentos e a segunda você vai fazer o acabamento de um lado e do outro, tá? Você vai colocar a parte maior com a parte certa, junto com a parte certa da outra aba por cima, pra gente dobrar, ó, e costurar essa extensão lateral. Então, vamos lá. Coloquei desse jeitinho assim, avesso pra fora e o lado certo de cada uma pra dentro. Vai laçar e vai pegar a aba de um lado e a aba do outro e essa parte do acabamento pra gente juntar, eu vou fazer com ponto baixo. Então, vai alinhando, pegando a base de um ponto de uma aba, a base do outro e gruda, costura com pontos baixos. Faz isso até o final, faz uma última laçadinha, corta e de novo puxa para fazer o arremate. E, ó, o lado avesso com avesso, tá vendo? Porque quando a gente desvirar, vai ficar bonitinho assim, com o lado certo com o lado certo. Prestem atenção, vai dar para vocês saberem, porque o lado avesso vai estar cheio de fio pra gente arrematar ainda. E aí, você vai unir as 2 extensões da lateral e do lado avesso também você vai unir os 2 topos do ombro, tá? Também a mesma coisa com ponto baixo. Depois que você uniu tudo, você vai fazer os acabamentos, se esconder ali por dentro, desvirar a sua peça e finalmente nosso colete de quadradinho estará pronto. Eu acho que peça de quadradinho é super atemporal e o detalhe desse acabamento do ponto renda para grudar
fez a diferença no nosso colete. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, o tanto que eu gostei. Experimentem esse lançamento da Círculo, que é o Urbano Hello Kitty. Eu gostei muito, ele ficou bem macio com essa combinação de agulha que a gente usou. E usa essa hashtag aqui, sempre Círculo, pra gente ver as peças tecidas pelas mãos de vocês, que a gente adora. Um beijo da Prof e até a nossa próxima receita!